sou o Blitai e vamos falar hoje finalmente sobre Calmir, tá? Agora que o suplemento Deuses de Arton, que vai ser lançado em breve, se você não fez o apoio aí no financiamento coletivo, está pronto, né? Está completo. Temos aí todos os deuses para conversar sobre. Então vamos dar continuidade. Já tem aqui no canal vários vídeos sobre outros deuses, que eu recomendo que você dê uma olhada aí, tá na nossa playlist de Tormenta 20, tá bom? Tá recomendada aí na descrição e também vai estar o card indicando aí no final do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre Calmir, o deus da justiça. Olha, eu vou falar para vocês que essa imagem aqui foi uma das que eu mais gostei, tá? Achei muito boa mesmo. A armadura dele, né, ficou bem objetiva. Eu gostei do estilão que tem, né? Ficou um negócio majestoso, mas ao mesmo tempo interessante de se ver. Então, antes da gente começar, já deixa o like, se inscreva no canal e comenta aí se você é um devoto de Calmir, tá? Eu quero muito saber. Clica no botão também que seja membro, vire membro aí do canal, ajuda demais, tá? Muito mesmo. Muito obrigado a todos os membros. Tamo junto demais. Vamos falar sobre ele então, Calmir, o deus da justiça, aquele que já foi um dos deuses do panteão e hoje é só mais um deus. Cara, mas eu vou te falar que ele não ser mais o líder do panteão tornou ele talvez aí um dos deuses mais ativos contra o mal e a vilania que existe em Arton, tá? Eu vou explicar o porquê. Vamos lá falar primeiro sobre o deus Calmir, o deus da justiça. Então ele começa falando pra gente o seguinte, olha, o Calmir, ele tem como âmbito de atuação, né, a própria ordem, a justiça, a lei, todas as coisas que devem seguir uma espécie de padrão e etc. Ele fala, todas as cavalarias de Arton, de alguma forma, elas vão se inspirar nos preceitos de Calmir, esses princípios de ordem e justiça que ele tanto prega. Então, os cavaleiros, de uma forma geral, vão ter uma forte influência de Calmir, né? Não tem como negar. Ele fala, olha, antes de qualquer coisa, o próprio Calmir, ele é um protetor dos mortais, mesmo aqueles que não são devotos a ele. Tanto que o motivo dele ter, para quem não sabe, tá, o Calmir, ele foi líder do panteão durante a maior parte do tempo. Eu acho que ele foi o deus, inclusive, que mais, pelo menos até agora, né, até esse momento, foi o deus que mais permaneceu como líder do panteão. E ele só deixou de ser o líder do panteão quando houve as Guerras Táuricas, que eu espero muito que a Jambô lance uma jornada heróica revitalizada aí, né, com as Guerras Táuricas, assim como eles fizeram com a libertação de Valkyria. Ia ser muito massa. Basicamente, as Guerras Táuricas foram quando Tauron, que era o deus da força, resolveu aí, com o seu império, né, impor a força em todos os residentes aí de Arton. E o Calmir, para evitar uma morte, uma grande morte desnecessária dos mortais, ele acabou ali se entregando como prisioneiro para Tauron, e aí, portanto, ele perdeu a posição de líder do panteão, e Tauron, o deus da força, assumiu o seu lugar, tá? É isso que ele nos conta aqui também, resumidamente falando. Então, Calmir, ele optou por não enfrentar o deus dos Minotauros, para poupar os mortais, para defender os mortais, porque seria realmente uma briga catastrófica, beleza? E aí depois disso veio aí então Valkyria, né, assumindo como a nossa atual líder do panteão. E ele fala, olha, o fato dele não ser mais o líder do panteão é algo que ele vê como uma libertação, uma espécie de salvaguarda para ele poder agir mais ativamente contra o mal. Ele ser o líder do panteão fazia com que a população, né, todo mundo aí de Arton, acreditasse que ele tinha que de fato ser o Deus perfeito, e o Deus da justiça nem sempre é perfeito, né? Então isso é um pensamento muito legal que eles trazem nesse contexto aí do livro. Ele fala, olha, o Calmir, ele é o cara que fez a origem de todas as leis, ele tem uma importância para o mundo de Arton imensurável, né, por todos os seus feitos aí enquanto líder do panteão, e principalmente agora, quando ele não é mais o líder, mas ele está ativo contra o mal, como eu disse. Ele fala assim, olha, foi o Calmir que fez a divisão de dia e noite, eu já contei isso aqui, né, a briga eterna entre Asgir e Tenebra, foi ele que deu um fim a essa briga, falando, um vai reinar de dia, o outro vai reinar de noite, e colocou fim a esse conflito gigantesco. E o Calmir, ele tem esse grande problema, né, de para ele tudo tem que ser sempre igual. O perfeito para o Calmir
é que tudo seja o correto e um padrão que se repita sempre. Então ele não é favorável aí de eventos aleatórios, né? Aqui nós temos o símbolo dele que é bem legal e uma coisa interessante são as suas áreas de influência, né? Que inclui inclusive paladinos, guerra justa, heroísmo, simetria, entre outras coisas. A arma preferida dele é uma espada longa e o lema é justiça seja feita. Dentre as motivações de Calmir, entra essa parte que eu falei, né? De agora ele ser um dos deuses aí mais ativos em combater o mal como um todo. Então ele luta contra os Cisanitas, contra puristas, mas acima de tudo o principal alvo dele é Tormenta. Olha, eu vou te falar que essa sessão aqui de motivações de Calmir me deu uma explosão de criatividade para fazer uma campanha aí contra a Tormenta, viu? Eu acho que agora com as fichas dos avatares dos deuses, a gente vai ver a do Calmir logo mais, abre pra gente aí uma possibilidade muito interessante de utilizar os deuses nas nossas campanhas, pelo menos os seus avatares, e pode dar uma campanha, nossa, de alto nível, dá pra ser um negócio muito louco aí, tá? E ele fala, olha, o Calmir, ele não tem medo de nenhum tipo de batalha e ele facilmente se sacrificaria em prol dos mortais, tá? Ele realmente dá muito valor à vida aqui em Arton. E aí fala sobre as relações dele com os outros deuses, que é a minha parte favorita aí nessas páginas de deuses de Arton que ele traz. Ele fala, olha, o Nimbi, ele não é exatamente um rival mortal, né, um inimigo mortal, mas eles, obviamente, são rivais a grande altura e para sempre serão. Afinal de contas, um defende o caos, o outro defende o padrão, né? Um ciclo repetitivo sempre da mesma coisa, e não a aleatoriedade. Mas ele tem sim um inimigo mortal, que é o Sysash. Afinal de contas, teve já uma história aí em Arton que o Sysash foi banido do panteão por conta de Calmir. Depois ele conseguiu voltar, é claro, mas o Calmir foi o cara que brandiu aí a sentença para bani-lo e um ódio mortal existe entre eles. Outro inimigo forte de Calmir, claro, é Haradak, o deus da tormenta. Afinal de contas, o Calmir está ativamente lutando contra a tormenta, mas também o Tuor. Sim, o Tuor é inimigo dele, afinal de contas o Tuor quer a destruição, né, de tudo aquilo que existe para estabelecer o lema aí, né, ser do Shiak, que a gente já conversou por aqui também. Então isso é bem interessante, mas não só de inimigos vivem Calmir, tá? Ele também tem aí amigos aliados fortes, como por exemplo Asgir, Tiaats, Linhu e principalmente Tamató, que é a principal companheira dele aí para criar as leis e ordem, tá? Isso é muito bacana de se ver. E é disso também a relação dele com Tenebra. Se vocês não sabem, o Calmir e Tenebra, eles são tipo enemies to lovers, né? Esse ditado famoso que existe aí, que eles são inimigos no amor, mas eles têm uma conexão forte, digamos assim. Então eles são rivais, mas eles têm uma atração muito forte entre eles, tanto que eles juntos são os pais aí dos anões, né? Eles criaram os anões. Isso é muito legal, cara, é uma relação muito interessante. Sobre a Igreja de Clero, dá pra falar que Calmir é um dos deuses mais populares que existem. Os seus sacerdotes e clérigos existem aos milhares, até porque a maioria deles atuam ativamente em Arton aí como juízes, conselheiros reais, advogados, funcionários públicos, chefes de guarda e mestres de cavalaria. Então, Calmir é de fato um dos deuses mais populares, não tem muito o que se falar e por todos os lugares você consegue achar. Se tem alguma aldeiazinha que aplica lei e ordem, existe ali um representante de Calmir, então ele é um dos mais difundidos pelo mundo de Arton, né? É muito legal, eu gosto de Calmir, principalmente depois de saber que agora ele tá muito ativo aí, né, contra a Tormenta. E vamos falar então sobre o avatar dele, né? Ele fala pra gente, olha, a aparência do avatar de Calmir ou vai ser um guerreiro humano ou um anão, sempre um cara com um rosto sério ali, né, concentrado, e ele vai ser um poderoso guerreiro, armadura completa, ele opta muitas vezes aí por não utilizar elmo, e ele tem sempre uma grande espada na mão, uma espada de duas mãos, né, uma espada longa aí, que é a arma preferida dele. E ele pode se apresentar como um juiz, ou até mesmo um ordeiro aí, né, alguém que chega para colocar ordem no lugar.
A ficha dele é de ND20. Eu vou fazer depois um conteúdo aqui, depois que nós falarmos sobre todos os deuses, vou fazer um conteúdo analisando aí qual seria o deus mais poderoso, tá? Mas ele tem as suas características aqui que vocês podem ver, obviamente eu não vou falar sobre todos eles. Ele tem uma arma, né, muito específica aqui, que é a espada ilustrada aqui na imagem, inclusive, chamada de Humna. Humna. Não sei pronunciar exatamente, mas é uma espada bem poderosa, tá? Uma espada bem potente mesmo. E ainda, além de atacar corpo a corpo, essa espada ataca à distância, o que é muito legal, né? Dá uma versatilidade no combate. Ele tem uma infinidade de habilidades aqui que são interessantes, mas a que eu queria ressaltar muito é a própria habilidade da sua espada. Ele fala o seguinte, olha isso aqui como é forte, pode ser uma faca de dois gumes, né? Quando o Avatar acerta um ataque com a espada dele, essa Humnan, em uma criatura que é culpada de crimes graves, ou uma criatura que de fato é maligna por sua essência, a criatura ela é completamente destruída. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, você não precisa dar o dano o suficiente para tirar a vida dela. Se essa espada acerta a criatura e ela é maligna, a criatura ela é completamente destruída. Cara, isso é muito roubado, né? Muito roubado mesmo. E aí, ele fala que ela tem uma contraparte também, ela tem uma desvantagem muito forte. Então ele fala, olha, se a criatura, você acerta o ataque e a criatura ela é inocente, a criatura não recebe dano, tá? Então se ela, olha, ela é inocente, ela não fez nada, mas ela tá ali contra Khalmyr. Então, ela não recebe dano. Isso é muito roubado também, tá? Pode ser uma faca de dois gumes aí, caso um mestre ele tem que pensar um pouco na hora de utilizar para valer. Isso é muito legal. E ele tem umas habilidades muito interessantes. Então, ele pode realizar uma cura aqui não só de pontos de vida, mas também cura de condições com uma ação de movimento, o que, cara, é forte, né? Dá pra fazer muita coisa ali a respeito. E ele tem também habilidades especiais sempre envolvendo essa temática de inocente ou culpado, o que faz muito sentido com o próprio tema ali de Khalmyr, né? E tudo que ele prega e tal. Eu achei isso muito, muito legal. 1.200 pontos de vida, tá? Tá bom pra você ou não? 1.200? Não sei se ele é um dos que tem mais vida, igual eu falei, a gente vai ter um conteúdo específico falando sobre cada uma das coisas aí, tá? Vai ter tudo certinho. E a defesa 61, uma defesa bem alta também, mas eu acho que não é a defesa mais alta que a gente já viu por aqui, tá? Enfim, de forma geral, o Avatar ele tem essa temática então aí de inocente ou culpado e dá pra fazer bastante coisa, apesar de não ser talvez o mais forte entre eles. A gente vai ver muito em breve, é por isso que você tem que se inscrever, comentar aí no canal e ativar as notificações, maravilha? Muito obrigado por ter assistido, tamo junto demais, um abraço e tchau, valeu!